TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, sábado, e a gente chega aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã, trazendo para você o nosso resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Como o Jorge já falou, temos então o resumo aí da semana. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp DDD 24 99839 8384. E olha, você também pode seguir a gente pelas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram e YouTube. Por lá você fica muito bem informado e ainda tem as atualizações de todo final de semana e do dia, agora de sábado. Vamos então às notícias deste sábado, dia 22 de outubro. Funcionárias são denunciadas por homicídio culposo após morte de crianças em creche de Petrópolis. Projetos para reforma e manutenção dos cemitérios municipais estão parados na Prefeitura de Petrópolis. Rádio Serra realiza ações em prol do Outubro Rosa em Petrópolis. Câmara dos Vereadores de Petrópolis realiza audiência para falar de direitos das pessoas com artrite reumatoide. Jogos virtuais ganham espaço no mercado de trabalho, agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição dando destaque ao que foi notícia no nosso jornal Correio da Manhã durante toda a semana. Vamos direto para a coluna do Magna Vita. Ao insinuar corrupção de Bolsonaro, a senadora foi interpretada por uma convidada indignada. Boa parte dos presentes tiveram vontade de aplaudir a corajosa esposa do médico. De pretinho básico, nas fotos aí que você vai ver, a senadora Simone Tebet é ladeada pelo casal Luciana e o médico Ricardo Cavalcante, do deputado eleito Daniel Sorrans e Newton Salomão, de Teresópolis. Esse foi um destaque na semana, na coluna do Magna Vita, que está ali bem estampado para você na foto, barraco com Simone Tebet na Barra. Continuamos ainda cada vez mais senil. Lula reeditou o vexame com Padre Kelmo, não respeitou o tempo do outro debatedor. Avançava, interrompia e teve de ser chamado à atenção. O presidente Jair Bolsonaro deixou o petista desorientado. No embate sobre corrupção e petrolão, Lula falou sem parar, consumindo todo o seu tempo. Esse foi um destaque da coluna também sobre o debate que ocorreu semana passada na Band, né? E olha só, secretário Leandro Monteiro agradece apoio a Petrópolis e fala dos investimentos ao CBMRJ, né? Que é o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. O secretário de Estado de Defesa Civil, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Leandro Monteiro, participou na terça-feira em São Paulo da abertura do 20º Seminário Nacional de Bombeiros, em São Paulo. Perante os comandantes gerais dos 26 batalhões, 26 estados e do Distrito Federal, o coronel Leandro Monteiro exalta ali a gestão do governador Cláudio Castro e detalha todo o investimento do governo do estado na prevenção de desastres. Está aí na foto, no rodapé, sobre a exaltação e o investimento no Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Esses foram os destaques da semana do Correio da Manhã TV. E, é claro, você que é de Petrópolis, a gente tem sempre que lembrar, o Correio Petropolitano já está nas bancas, a nossa edição de final de semana também. Você pode ficar muito bem informado, indo até as bancas de jornal, comprar o nosso Correio Petropolitano. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Caixa ultrapassa 48 bilhões de reais em contratações pelo programa Casa Verde e Amarela. O Correio da Manhã volta já.
Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz aborda a possível transmissão da nova varíola através de superfícies contaminadas. O artigo vai ser publicado em uma revista científica em dezembro. A possível infecção de trabalhadoras da saúde por contato com superfícies infectadas pelo vírus monkeypox é tema de um artigo que sinaliza os cuidados adicionais a serem adotados na prevenção dessas ocorrências. O texto ainda vai ser publicado na edição de dezembro da revista científica Emerging Infectious Diseases. O artigo foi produzido pela Fundação Fiocruz Pernambuco e parceiros. O texto reporta o caso de 2 enfermeiras que desenvolveram a doença 5 dias após atender um paciente em casa para coleta de material e diagnóstico de monkeypox. O pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Gabriel Valal, conduziu o estudo ao lado do especialista do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, Richard Steiner Salvato. Os resultados apontaram, então, para um possível contágio da doença através de superfícies contaminadas, onde 2 profissionais de saúde tiveram contato na casa de um paciente. Esses achados, eles revelam, então, que a transmissão através do contato com superfícies contaminadas, ela não é tão rara como se achava até então. E esses resultados, então, eles servem como um alerta, principalmente para os profissionais da saúde que entram em contato com pacientes suspeitos ou pacientes confirmados a doença, mas também para a população em geral, alertando que essa é sim uma via de transmissão importante e pode estar ocorrendo, e são necessários alguns cuidados para evitar que isso aconteça. No artigo, os cuidados adotados durante o atendimento foram detalhadamente descritos, mostrando que as enfermeiras utilizaram todos os equipamentos de proteção, exceto as luvas, ainda no período inicial de entrevistas no quarto do paciente. As luvas de proteção só foram colocadas no momento da coleta, após a esterilização das mãos. A conclusão dos autores é que as enfermeiras podem ter se contaminado pelo contato com superfícies infectadas da casa desse paciente, que se encontrava no pico de transmissão viral, ou ainda ao manusear a caixa de transporte das amostras, de início com as luvas e posteriormente sem luvas. Sempre que se for ter o contato com qualquer objeto ou superfície que tenha tido contato com um paciente suspeito da monkeypox ou em caso confirmado da doença, sejam então utilizadas luvas desde o início desse contato para não ter a chance de uma contaminação através dessas superfícies potencialmente contaminadas. A desinfecção também dessas superfícies e a limpeza das mãos utilizando água, sabão, outras soluções como álcool gel, também é de extrema importância e deve ter um cuidado redobrado ao manusear os equipamentos que esses profissionais utilizam, como luvas, touca, máscara. Esse estudo pode ser utilizado como referência para a adoção de melhores práticas ao lidar com pacientes infectados com a monkeypox. Os autores recomendam medidas de prevenção e bloqueio dessa rota de transmissão, que envolvem treinamento específico para essa coleta, implementação de medidas de controle, higienização frequente das mãos e utilização correta de equipamentos de proteção. Os cuidados aqueles com a higienização das mãos, usar álcool gel, que é um cuidado que não tem tanto impacto na rotina das pessoas, ele pode ser sim adotado, e é importante que a população adote esses cuidados, porque é uma barreira a mais para prevenir contra um possível contato tanto com o vírus da monkeypox
como com alguns outros vírus que nós sabemos que circula, tanto em períodos de mais frio, em algumas regiões, como durante todo o ano. E olhem só, o Ministério da Cidadania prorrogou novamente o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único. O benefício terá mais 30 dias para atualizar as informações junto ao município. Os processos de atualização do Cadastro Único estão sendo realizados desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. Os beneficiários do Auxílio Brasil, que estão em revisão de dados, tinham até essa sexta-feira para realizar a atualização, mas agora vão ter mais 30 dias. Essa revisão cadastral deve ser feita a cada 2 anos e quem for convocado para atualizar os dados deve procurar um centro de referência de assistência social ou um posto do Cadastro Único no município. A atualização cadastral é fundamental para manter a base de dados do Cadastro Único sempre atualizada de acordo com a realidade das famílias. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Ter dedicação e esforço é necessário para ter sucesso em qualquer profissão, certo? Os jogos podem ser um momento de diversão, mas têm ganhado força e prometem ser uma das novas profissões do futuro. Uma nova profissão ganhou força no Brasil nos últimos anos. São os youtubers gamers, pessoas que ganham a vida postando vídeos de jogos no YouTube. Os famosos canais que trazem gameplays e notícias sobre o mundo gamer em geral, contam com mais de 8 milhões de inscritos. A vida deste profissional pode até parecer simples, mas faz parte da rotina dele passar um bom tempo treinando e estudando jogos de 8 a 12 horas de prática todos os dias. Apesar disso, a vida dos gamers não é apenas ficar na frente dos computadores. É importante frequentar a academia para movimentar o corpo e ter acompanhamento psicológico. Vinícius é diretor executivo de uma startup e explica como funciona a área de esporte eletrônico. Nós temos o próprio psicólogo do esporte, que hoje aplica a psicologia junto aos atletas do eSports, né? Antes, durante e pós-competições. A parte de fisioterapia no mercado do esporte eletrônico ela é fundamental, porque evita as lesões dos atletas, então trabalhar de forma preventiva com a parte de fisioterapia é fundamental. Dados da pesquisa Games Brasil mostram que o hábito de jogar está presente na cultura de 74,5% dos brasileiros. A dominância das mulheres, que representam 51% dos jogadores, enquanto os homens representam apenas 49%. Vinícius conta ainda que as grandes empresas de tecnologia do país residem em cidades grandes, o que faz com que haja mais oportunidades de mão de obra, já que os profissionais muitas vezes precisam se deslocar da cidade natal para irem em busca dos sonhos. A gente precisa muito de profissionais dessas áreas. A gente não tem, na verdade, hoje. Quando você fala de esporte eletrônico, você está falando basicamente de São Paulo, onde é um núcleo muito pequeno que detém as publishers, que são as donas dos grandes jogos. E hoje um trabalho que a gente faz no Rio de Janeiro é esse trabalho de capacitação de mão de obra para que a gente gere negócio e esse cara fique aqui. Ainda segundo dados da pesquisa Game Brasil, é possível analisar que para uma parte significativa dos jogadores, cerca de 84,4%, os games são uma forma de entretenimento. Os entrevistados que informaram que os jogos são a principal forma de distração foi 76,5%. O aumento foi significativo se comparado com os anos anteriores. Em 2020, o índice ficou em 57,1% e em 2021 foi de 68%. A Caixa ultrapassou a marca dos 48 bilhões de reais em contratos de financiamento habitacional pelo programa Casa Verde Amarela em 2022. Ao todo, foram beneficiadas mais de 1 milhão de pessoas. Segundo o banco, foram 19 bilhões e 300 mil reais aplicados nessa modalidade de financiamento entre julho e setembro deste ano, um resultado 36,4% superior ao mesmo período de 2021. No crédito concedido às construtoras destinado à produção de novas unidades habitacionais, foram aplicados 3 bilhões e 800 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022. Isso representa um aumento de 71,7% em relação ao mesmo período de 2021.
Ainda de acordo com a Caixa, os resultados positivos são consequência das medidas adotadas em julho, aprovada pelo Conselho Curador do FGTS. Entre as medidas estão a ampliação do prazo máximo de financiamento de 30 para 35 anos nas concessões, a ampliação da renda familiar para até R$ 8.000, o aumento do subsídio para famílias com renda de até R$ 4.400 e a possibilidade de financiamento de imóveis novos de um dormitório. Para a presidente da Caixa, Daniela Marques, os números reforçam o papel da Caixa na habitação popular. No crédito concedido às construtoras destinado à produção de novas unidades habitacionais, foram aplicados R$ 3 bilhões e 800 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022. Isso representa um aumento de 71,7% em relação ao mesmo período de 2021. Ainda de acordo com a Caixa, os resultados positivos são consequência de medidas adotadas em julho. Para iniciar um processo de contratação de crédito imobiliário, o cliente pode acessar o aplicativo Habitação Caixa e o site do banco. Essas plataformas disponibilizam um simulador habitacional que possibilita simular a operação pretendida. Após a simulação, é possível realizar um processo de aprovação da operação no próprio aplicativo ou ainda por meio de uma das agências da Caixa ou de um correspondente Caixa Aqui. Para mais informações sobre o crédito imobiliário, acesse o aplicativo Habitação Caixa ou procure atendimento pelos telefones 4004-0104 nas capitais e regiões metropolitanas, 0800 104 0104 para as demais localidades e o site do banco é www.caixa.gov.br. O Brasil tem a quarta menor inflação dos integrantes do G20 em 2022. À frente do Brasil estão a China, em primeiro lugar, seguida por Arábia Saudita e Japão. No acumulado de janeiro a setembro, o Brasil registrou uma taxa de 4,1%. O levantamento foi feito pela Austin Rating e mostra que o país conseguiu queda de preços por 3 meses seguidos, o que ajudou a segurar a alta do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Em julho, a taxa no acumulado do ano era de 5,49% e recuou para 4,1% depois da sequência de resultados negativos. A maior taxa do G20 é da Argentina, que chegou a 66,1% no acumulado de janeiro a setembro e pode terminar o ano com uma inflação acima dos 100%. O segundo país com a maior alta é a Turquia, com 52,4%. A expectativa dos operadores de mercado para o IPCA de 2022, divulgada semanalmente pelo Boletim Focus do Banco Central, veio com a 16ª queda seguida nesta segunda-feira, dia 17 de outubro. É provável que até o final do ano o IPCA fique acima do teto da meta de 5%. Em junho, o Focus apresentava uma expectativa de IPCA de 8,89% para 2022. A inflação do acumulado do Brasil até agora é a segunda menor dos países mais relevantes da América Latina. A Bolívia tem a menor taxa, com 1,8% no mesmo período. A Argentina superou a Venezuela, que tem uma taxa de 60,4% no acumulado de 12 meses até agosto. E olha, com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre os perigos que a internet oferece, o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil elaborou uma nova versão dos guias sobre internet segura. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, cerca de 27,3% das crianças e adolescentes passaram por alguma situação ofensiva na internet nos 12 meses anteriores ao levantamento. Segundo especialistas, alguns dos principais riscos que envolvem crianças e adolescentes no uso da internet estão relacionados com o uso excessivo, o contato com pessoas mal intencionadas, o acesso a conteúdos impróprios e a grande quantidade de aplicativos falsos. A internet é um meio, então ela está propensa a vários crimes. Os mais comuns são crime de fraude, estelionato, e a gente tem, infelizmente, questões envolvendo pedofilia. Normalmente as pessoas que não sabem mexer muito na tecnologia, então crianças e idosos costumam ser o alvo principal
desses golpes. Então, a gente tem o próprio Código Penal, que trata do estelionato e dá um agravante quando o crime se dá de forma eletrônica, fraude eletrônica. E a gente tem o Marco Civil da Internet também, que ajuda a regular essa questão envolvendo crimes na internet. O novo guia infantil conta com brincadeiras e personagens que foram criados para representar os métodos seguros da internet, como, por exemplo, o backup e a criptografia, que seriam os heróis. Já os vilões são representados por métodos usados para roubar dados, por exemplo. Para evitar essas situações, o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil elaborou uma nova versão dos guias sobre internet segura para alertar as crianças de 8 a 12 anos de idade sobre os perigos na rede. A segunda edição conta com novos materiais, inclusive conteúdos que incentivam as crianças a aprender de forma divertida os principais recursos para utilizar o espaço virtual com segurança, além de instruções para pais e responsáveis sobre a melhor forma de orientar os filhos. Os pais têm que ter muito cuidado redobrado, saber que tipo de site as crianças estão acessando, ajudá-los com isso. Você tem ferramentas onde você pode monitorar, proibir determinados tipos de site e principalmente pessoas, saber com quem que seu filho está se relacionando, falando, né? Para a gente evitar surpresas desagradáveis aí. Por ainda estarem em fase de desenvolvimento e vulneráveis a riscos, a conscientização e o diálogo entre pais e filhos são as principais orientações, segundo o especialista. Os guias, um para crianças e outro para os adultos responsáveis, estão disponíveis gratuitamente no portal internetsegura.br, que reúne diversas iniciativas na área. Falar mal do pai ou da mãe de uma criança pode até parecer algo comum, mas é considerado crime de alienação parental. Especialista alerta sobre a importância dos responsáveis estarem atentos a esses casos. Muitos são os desafios enfrentados por pais separados na criação dos filhos. Um deles é a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente. Este ato ou conjunto de ações é considerado alienação parental, como prevê a Lei nº 12.318 de 2010. Na prática, o crime se refere a casos em que um dos pais ou até mesmo avós e quaisquer outras pessoas que tenham autoridade sobre o menor influenciam a criança ou adolescente a estar contra ou repudiar a outra parte. A lei fala da campanha de desqualificação do outro genitor. É quando tem comentários, críticas verbais na frente da criança, né, a fim de prejudicar o outro genitor. Né? É o que a gente chama de falar mal do outro genitor na frente das crianças, né? Outras questões que a lei traz também, dificultar a convivência das crianças com os genitores, né? Então, os pais separados provavelmente tem um acordo de guarda e convivência fixada pelo juiz, e quando tem esse descumprimento do acordo, de forma reiterada, pode qualificar a alienação parental. Um projeto de lei criado neste ano alterou a lei para que haja punição de 3 meses a 3 anos de prisão para quem cometer ou omitir este crime. Há ainda multa, advertência e inversão da guarda da criança. Uma das grandes questões quando o assunto é alienação parental é como provar este crime. Com a tecnologia, prints de conversas em aplicativos de mensagens, vídeos e fotos podem ajudar no caso, além da possibilidade de uma prova testemunhal. Em qualquer caso, o mais importante é assegurar a saúde física e psicológica da criança e o cumprimento dos direitos fundamentais de uma boa convivência familiar. Pais e responsáveis devem estar atentos e vigilantes aos comportamentos e expressões verbais. Geralmente, o que acontece é quando tem essa campanha de desqualificação, a criança não quer ir com outro genitor, né? Ou até mesmo começa a repetir as palavras que ela escuta de quem está fazendo essa alienação, né? Então, ela escuta muito, tende a repetir. Então, é preciso estar atento aos sinais. No dia 16 de outubro foi comemorado o Dia do Pão. O produto é um dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros. Pão francês, pão de sal, pão careca. São muitas as denominações para ele, fora as variações entre doces e salgados. No dia 16 de outubro é comemorado o Dia do Pão. A data foi instituída pela União Internacional de Padeiros no ano de 2000. Em Petrópolis, o produto faz sucesso. Pão com manteiga. Cafezinho também vale? Com certeza, fresquinho é uma delícia. Um pãozinho.
né? Com o quê? O café, pãozinho com manteiga na chapa. E pra senhora? Também, mesma coisa. Não pode faltar no dia? Não. Eu, como mineiro, um bom pão de queijo e um cafezinho. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o pão é o quarto produto mais consumido pelos brasileiros, atrás apenas do arroz, feijão e café. Dentre os gêneros, pelo menos metade da população masculina e feminina consomem algum tipo de pão diariamente. Café, pão, O que você colocaria no pão? queijo, presunto. Acho que pra mim é isso, o basiquinho mesmo. Pão. Qual tipo de pão que você prefere? Francês. E para acompanhar? Café. Não pode faltar? Não. O pão está na história da população desde o ano 4000 a.C. O produto, feito de trigo, é rico em carboidratos, por isso, alguns optam por outros tipos de pães e acompanhamentos mais saudáveis. Um cafezinho. E pão? Pão eu prefiro os integrais. Integrais? O que a senhora geralmente coloca ali no pão? Requeijão, um queijinho Minas. Geleia também, que eu gosto. E você vai ver depois do intervalo que Câmara dos Vereadores de Petrópolis realiza audiência para falar de direitos das pessoas com artrite reumatoide. E olha, você vai rever um caso aqui porque funcionários são denunciados por homicídio culposo após a morte de criança em creche de Petrópolis. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha, no mês de conscientização sobre o câncer de mama, especialistas que atuam diretamente no diagnóstico e tratamento de doenças ressaltam a importância de atividades com os pacientes que enfrentam o câncer. É para auxiliar ainda mais nessa recuperação, o Centro Regional de Radioterapia em Petrópolis realiza ações para ajudar esses pacientes. O Centro Regional de Radioterapia, a Radioserra, tem realizado ações com o objetivo de resgatar não só a autoestima, mas também a alegria de quem está lidando diariamente com o câncer. Após o diagnóstico, muitas mulheres acabam perdendo a motivação e o empoderamento, se sentindo inferiores e sem conseguir enxergar a própria beleza, o que impacta diariamente na relação com a sociedade. A campanha do Outubro Rosa acontece em todo o país com o objetivo de conscientizar essas mulheres sobre os tipos de câncer mais comuns entre elas e ajudá-las a enfrentar o diagnóstico da melhor forma possível. O câncer de mama, que é um dos cânceres mais prevalentes aí nas mulheres, o mais prevalente depois do câncer de pele, e também acomete os homens. O mês de outubro, ele é consagrado como Outubro Rosa, a fim de divulgar a informação, a importância do diagnóstico precoce, a importância do tratamento, como é o tratamento, de responder as perguntas, esclarecer os mitos, esclarecer as verdades. Ao redor do mundo inteiro, essa campanha se tornou um sucesso. O câncer de mama é a doença com maior prevalência entre as mulheres depois do câncer de pele. Para o Brasil, em 2021, foram estimados 66 mil novos casos da doença, um risco de 61 a cada 100 mil mulheres. Já em 2020, foram confirmados em todo o mundo mais de 2 milhões e 300 mil novos casos da doença. Realmente, trazer a informação, divulgar a informação e levar a informação aos pacientes e às pacientes durante o mês de outubro, aumenta
aumentou o número do diagnóstico e do diagnóstico precoce, o que é o mais importante, significativamente. Isso foi muito interessante, tanto que essa ideia dos meses coloridos, né, na promoção da informação sobre o câncer foi replicada para várias outras doenças dentro do câncer e para várias outras doenças também fora do câncer, né? Então temos o Novembro Azul, Setembro Amarelo e assim por diante. Durante o mês de outubro, a programação definida pela Rádio Serra vai contemplar durante todas as quintas-feiras do mês atendimentos que proporcionam o bem-estar, ações de beleza e principalmente a informação. O objetivo é criar uma rede onde cada pessoa seja um agente que participa do processo de espalhar conhecimento. Ainda de acordo com o médico, ações como o café da manhã, música, oficinas e integração com outros pacientes têm grande importância no contexto de recuperação do paciente. O mês de outubro acaba sendo um mês de dias muito descontraídos, né? Então, vocês estão vendo até aqui atrás de mim, a gente faz uma roda de conversas, a gente faz café da manhã, música, banda, e a gente tem orações, cultos ecumênicos, os pacientes vêm, conversam, trocam ideias, porque realmente o diagnóstico do câncer, ele sempre foi um fardo muito pesado. E a partir do momento que o paciente tem esse diagnóstico, e ao redor dos últimos anos, melhorou muito o jeito com que nós tratamos isso, melhorou muito o prognóstico desses pacientes e o número de pacientes que a gente cura. A Rádio Serra fica na rua Doutor Saerpe, número 309, no Morém. A programação especial acontece ainda nos dias 20 e 27, a partir das 10 horas da manhã e é aberta ao público com entrada gratuita. Na última semana, o grupo de pacientes artríticos do Rio de Janeiro esteve na Câmara dos Vereadores de Petrópolis para debater quais são os atuais direitos das pessoas portadoras de artrite reumatoide. Em audiência, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis discutiu as condições da artrite reumatoide, uma doença que acomete mais de 3 mil pessoas no município. Representantes do grupo de pacientes artríticos do Rio de Janeiro estiveram no local para apresentar quais são os direitos dos pacientes e o que eles necessitam. A audiência pública sobre artrite reumatoide, ela foi encerrada com boas propostas para o município de Petrópolis. Foi mostrado que só de pacientes com artrite reumatoide nós temos mais de 3 mil petropolitanos. E não podemos continuar convivendo com um reumatologista só para atender essa gama enorme da população. Com as outras doenças reumatológicas, temos mais de 30 mil petropolitanos precisando de atendimento. Isso é um tripé, nós temos que ter também pensar em primeiro lugar no paciente, mas nós temos que ter os profissionais da saúde, temos que ter o governo, né, ao nosso lado. O Grupar de Petrópolis atua no município há 21 anos. Porém, o trabalho deles não é apenas com os pacientes artríticos. Eles também realizam pesquisas, palestras, eventos e estudos voltados para a área da saúde. Além de Petrópolis, o grupo atua em mais 5 municípios. Por que não o município fazer o que a Constituição diz? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Dentre as exigências está o pedido de uma linha integrada de tratamento para os pacientes da doença autoimune, uma vez que o tratamento, quando iniciado precocemente, potencializa os resultados positivos para os pacientes. Esse olhar integrado é muito importante e é uma tendência nível mundial que o paciente seja tratado e entendido na sua integralidade. No último dia 13 de outubro, o Trono de Fátima completou 75 anos de história e ainda em meio aos estragos causados pela chuva, que atingiram o acesso principal ao ponto turístico, na rua Frei Siriaco. Por conta disso, o espaço só tem funcionado aos fins de semana e feriados. Um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, o Trono de Fátima, completou 75 anos na última quinta-feira. O horário de funcionamento, anteriormente de segunda a domingo, agora foi reduzido para apenas fim de semana e feriados das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, por conta das chuvas, já que a principal via de acesso permanece interditada. Claudinei costumava visitar o local e reclama da demora do poder público para solucionar o problema. Abrir mais vezes, porque já às vezes a gente quer passear com os nossos filhos também. A gente quer chegar no final de semana, passear um pouquinho. E a gente chega aqui e tá essa parte fechada. Tem que partir para outro lugar? Não, tem que partir para outro lugar, ou a praça, ou tem que ir lá para Itaipava, que geralmente é um parque maior,
Além de ser ponto turístico e um templo religioso de grande importância para Petrópolis, o Trono de Fátima também foi cenário de encontros de meditação. Em 2016, por exemplo, um grupo de curiosos se reuniu aqui para acompanhar a lua de sangue. E neste ano não puderam se reunir, já que o local estava de portas fechadas. Mesmo após 8 meses da tragédia registrada em fevereiro deste ano, as ruas Frei Ciríaco e Dom José Pereira, que dão acesso ao espaço, permanecem em condições precárias. Basta seguir o caminho para notar que muito trabalho ainda precisa ser feito. O acesso à Rua do Encanto, que anteriormente era utilizada como uma rota alternativa, também é difícil. Isso porque parte de uma barreira que deslizou continua na beira da rua. Roseli mora na região e conta que o sentimento é de tristeza e abandono. O medo é tanto que planeja se mudar do local. É uma barreira mais lá para... Não tinha como sair, nem por aqui, nem pelo Trono de Fátima e nem pela Monsenhor Bacelar. Meu filho juntou os outros moradores e tiraram uma outra barreira para a gente conseguir sair. Ficamos 15 dias fora daqui. Quando chove muito, é até perigoso passar ali pela uma barreira que tem ali, que tem uma árvore caída, uma árvore pendurada, que não tiraram até hoje. E nesse local que vocês estão, essa barreira aqui fica um lamaçal. Hoje a gente está com um imóvel desvalorizado, imóveis, quem tem imóvel para alugar sem alugar, por causa da prefeitura que não faz nada pela rua e nunca fez. Kelly também é moradora da região e conta que as pedras que rolaram durante as chuvas permanecem na beira da rua, assim como os buracos pelo caminho que oferecem risco aos pedestres, principalmente à noite. Desde a enchente, ficou com uma obra aqui, esse tempo todo interditado, tem mais ou menos uma semana que liberaram a rua para passar carro, só que infelizmente continua assim, ó, como vocês podem ver, tudo caído. A passagem está muito estreita, se chover com muita lama, escorregadio, né? Eu passo aqui de carro com criança e tudo mais. E eles fizeram uma mureta muito baixinha aqui no espaço. Então assim, dá uma pirambeira lá embaixo, se tu escorregar de moto ou deslizar com carro, super perigoso, o carro vai lá embaixo. Dá aí pelo menos aí uns 30 metros de altura. Tá bem perigoso a rua. E tá abandonada, a prefeitura deixou os ferros, ó, poste no meio da rua. Tá tudo igual, infelizmente. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que está construindo um muro atirantado na rua Padre Moreira, que liga a rua Monsenhor Bacelar ao Trono de Fátima, para a contenção da via que desmoronou parcialmente em consequência das catástrofes climáticas registradas este ano. A rua será desimpedida assim que a obra for concluída. Outras 2 obras de contenção foram feitas na área. Um muro atirantado na rua Frei Ciríaco e um muro na Gabião, na rua do Encanto. Isso, na Rua do Encanto. Esta semana, a Prefeitura de Petrópolis divulgou mais informações sobre o aplicativo Consulta Fácil, em que o paciente pode agendar consultas com especialistas em pediatria, pré-natal e clínica médica. Todo o procedimento deve ser feito pela internet e tem o objetivo de facilitar o agendamento das consultas, ou pelo menos deveria, mas na prática a situação é bem diferente. Agendar é mole. O difícil é ser atendido pelo médico. Fez 8 meses que estou na fila aguardando ser chamada para o atendimento com um angiologista. Este é um depoimento de apenas uma das dezenas de pessoas que denunciam as dificuldades para conseguir agendar uma consulta médica em Petrópolis. As reclamações aumentaram ainda mais após o anúncio da Prefeitura de Petrópolis sobre a implantação do aplicativo Consulta Fácil, que foi criado justamente para facilitar o processo de marcação de consultas em unidades de atenção básica. Apesar disso, a realidade é outra, e os petropolitanos enfrentam uma verdadeira maratona em buscar atendimento médico na cidade. Além de não conseguirem agendar as consultas por meio do aplicativo, os petropolitanos garantem que não há disponibilidade na agenda dos especialistas por meio da rede pública de saúde. Em outro relato, uma mulher denuncia que, mesmo diante de uma gestação de risco, precisou aguardar 7
7 meses por um exame de pré-natal. E mesmo assim, ela só foi atendida no ambulatório escola. Outro paciente afirma estar há 1 ano e 4 meses aguardando por uma ultrassonografia e que, diante disso, decidiu recorrer à rede privada de saúde. O mesmo ocorreu com a aposentada Maria Elizabeth Jacinto Dias, que após ser diagnosticada com câncer de mama em março do ano passado, precisou fazer exames na rede particular de saúde. Eu estou, com câncer de mama. Para eu ser atendida por uma mastologista com os exames tudo pronto, eu tive que ir para a Secretaria de Saúde brigar para eles poderem me atender. Tristeza, né? Tristeza. Porque eu corri atrás, briguei e consegui. Agora, graças a Deus, estou fazendo um tratamento lá no CTO, estou sendo muito bem atendida lá. Mas antes, para conseguir os exames, foi complicado. Diante de tanta reclamação, a equipe de jornalismo decidiu tentar agendar uma consulta por meio do aplicativo, mas o resultado também foi frustrante, tendo em vista que não foi possível sequer finalizar o cadastro. Isso porque no app foi solicitado o CEP do paciente, mas não havia um espaço destinado para o preenchimento da informação exigida. 2 professoras e a diretora do Centro de Educação Infantil Municipal, Carolina Amorim, em Petrópolis, foram denunciadas por homicídio culposo pelo Ministério Público. Elas são investigadas no caso da menina Maria Tereza, que tinha apenas 1 ano e 3 meses quando morreu, em maio deste ano, após sofrer um engasgo na creche. A Promotoria de Investigação Penal de Petrópolis denunciou 3 funcionárias do Centro de Educação Infantil Municipal, Carolina Amorim, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, após a morte de Maria Tereza Vitorino Ribeiro. A menina, de apenas 1 ano, morreu ao se engasgar com um pedaço de maçã em maio deste ano, 2 dias depois após ser internada no Hospital Alcides Carneiro. A denúncia foi encaminhada ao juiz da 1ª Vara Criminal de Petrópolis, onde testemunhas vão ser ouvidas. A promotoria informou ainda no documento que as funcionárias foram imprudentes. Ao perceberem que a criança estava engasgada, iniciaram a manobra de desengasgue, mas continuaram com a criança na unidade escolar, ao invés de encaminharem para a unidade médica. Em julho, as funcionárias já haviam sido indiciadas por homicídio culposo. Os peritos da Polícia Civil afirmaram que Maria Tereza foi vítima de asfixia por broncoaspiração, ocasionada por erros de condução da equipe responsável. A médica responsável por atestar o óbito da criança também foi indiciada por prevaricação, quando deixa de praticar atos necessários. A profissional da saúde não tinha autorização para emitir o documento. Na ocasião da morte, a Prefeitura de Petrópolis abriu sindicância para apurar os fatos ocorridos e decretou luto oficial de 3 dias. Os pais da menina informaram que entraram com um processo também contra o município. Na mesma semana, a Prefeitura informou que os servidores públicos de Petrópolis começariam a receber treinamento de primeiros socorros para lidar em situações de emergência. Não é novidade que os cemitérios municipais de Petrópolis apresentam inúmeros problemas estruturais e administrativos. Aliás, são questões antigas que se arrastam governo após governo. Este ano, nós mostramos aqui na TV Correio da Manhã alguns desses problemas. A última vez foi em setembro. E esta semana retornamos mais uma vez ao cemitério do centro da cidade. Acompanhe agora na reportagem de Rafaela Cordeiro. Ossadas expostas, túmulos semiabertos e abertos, falta de limpeza e manutenção dos jazigos são alguns dos problemas relatados nas denúncias feitas à nossa equipe e à Câmara dos Vereadores sobre os cemitérios municipais de Petrópolis. Além disso, com a chuva de fevereiro, um deslizamento deixou a situação ainda pior no cemitério municipal do centro. Em setembro, quando procurada, a Prefeitura de Petrópolis não se posicionou a respeito das ações que seriam adotadas para resolver o problema. O cemitério está saturado, não há mais condições de enterrar quase ninguém. Então você tem muita dificuldade de conseguir gavetas, de conseguir sepulturas para os falecimentos, né? E a população vem aumentando, consequentemente também aumenta o número de mortos. E o futuro é futuro, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Nós vamos ter que regulamentar sim e no mais breve espaço de tempo para que a gente possa dar uma dignidade quando a pessoa morre.
Isso é uma função não só da Câmara de cobrança, como do Executivo, de botar a lei feita pelos vereadores. A última vez que o assunto foi tratado foi no dia 22 de outubro de 2021, quando o governo interino, então comandado por Ingo Rames, deu início à elaboração do edital de licitação dos 6 cemitérios da cidade. Um ano depois, o projeto não foi tocado pela nova gestão e não foi adiante. Nós não podemos ficar um ano esperando que o poder público municipal resolva regulamentar a legislação criada pela Câmara de Vereadores. Na verdade, não temos mais espaço para enterrar nossos mortos. E é necessário que se tenha o avanço, e o avanço é o crematório. Isso é uma coisa que será realizado mais cedo ou mais tarde. O projeto da época apontava que a expectativa era de que fossem investidos R$2 milhões logo no início da concessão. O edital apontava ainda que cerca de R$15 milhões seriam investidos ao longo de 5 anos. A empresa contratada ficaria responsável pela manutenção e ampliação dos cemitérios de Petrópolis. O abandono é considerado pelos vereadores como desrespeito aos familiares. O cemitério municipal do centro já foi, inclusive, alvo de furtos. Peças de bronze que são utilizadas nas campas foram retiradas por criminosos. No ano passado, a estátua de bronze que havia no túmulo do escritor Raul de Leone, com 1,80 m de altura, foi roubada sem qualquer dificuldade e até hoje não há pistas sobre o paradeiro do objeto. Procurada mais uma vez, a Prefeitura de Petrópolis continuou sem se pronunciar sobre os problemas mostrados na reportagem e também não informou se há algum projeto para a reforma e manutenção dos cemitérios na cidade. A Câmara de Vereadores notificou a Prefeitura de Petrópolis para que um novo documento da lei orçamentária seja enviado aos vereadores. Isso porque o governo municipal não informou como vai aplicar cerca de 350 milhões de reais. Na última segunda-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis enviou um ofício para a Prefeitura e para a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara, solicitando que o governo municipal coloque na Lei Orçamentária Anual, enviada para aprovação, o novo valor de arrecadação para 2023. O município tinha por obrigação enviar essa Lei Orçamentária para a Câmara até dia 31 de agosto. Isso aconteceu dentro do prazo, tudo certinho. Porém, em setembro, teve esse ajuste via governo do Estado em relação ao índice de participação dos municípios. Esse valor foi alterado. Então, naturalmente, o governo precisa colocar isso dentro da lei orçamentária para o próximo ano. Como a nossa audiência pública estava marcada para hoje, então aguardamos até ontem, como não chegou o substitutivo do governo, colocando esse valor, nós provocamos o governo para que possa atualizar essa lei orçamentária para 2023. E provocamos também a Comissão de Finanças para que pudesse tomar as providências em relação a audiência pública que estava marcada para hoje. No dia 23 de setembro, o governo do estado publicou no Diário Oficial o aumento na porcentagem de arrecadação para os municípios de 1,44% para 4,96%, o que representa cerca de 350 milhões de reais a mais nos cofres municipais. Caso até o fim deste ano uma nova data para a votação e a aprovação da lei orçamentária não seja definida, os servidores da Casa Legislativa não vão poder entrar em recesso, como é feito normalmente no fim de dezembro. Quando o governo manda para cá uma mensagem, um projeto de lei orçamentária, em que ele omite uma parte desse aumento de receita, que já foi declarado pelo próprio governo numa audiência pública do quadrimestre aqui, para a gente, primeiro, gera uma certa estranheza. A gente achou até que eles mandariam um projeto substitutivo esclarecendo isso e apresentando esses novos números. Quando ele não manda e o prazo processual que a gente tem aqui, administrativo, fica enforcado, a gente tem que tomar uma medida que é de suspender a audiência, esperar que o governo se manifeste com relação a esse aumento de receita, porque senão esse aumento de receita chega no ano que vem, para o orçamento do ano que vem, sem ter passado pela apreciação da Câmara e sem ter tido, o que para a gente aqui também é muito importante, o respeito com as emendas impositivas. 1,2% da receita líquida é voltada para a Câmara dos Vereadores, que vota emendas conforme as demandas de cada parlamentar. Se ele me tira do orçamento algo em torno aí de 300 milhões de reais pelo menos, e oculta isso, ele está me tirando 1,2% em cima desses 300 milhões também. Então, prejudica o esporte que o Ingo defendia, os bairros que eu ia defender com a minha pauta ambiental, prejudica o Domingos Protetor na causa animal, prejudica a Gilda Beatriz e o Eduardo Blog na pauta do deficiente, e assim sucessivamente. Então, a Câmara, diante desse questionamento, eu, como presidente da comissão, automaticamente suspendi,
sem data ainda prevista para essa audiência de defesa das emendas, e aguardo aí uma manifestação do governo com relação a esse aumento. O anúncio de um aumento na arrecadação foi feito pelo secretário de Fazenda, Roberto Patuleia, durante uma audiência na Câmara Municipal. Apesar disso, o governo municipal não elaborou um novo documento com o valor atualizado da arrecadação da lei orçamentária, dinheiro que, segundo os vereadores, pode ser usado para a construção de moradias às famílias atingidas pelas fortes chuvas deste ano, assim como obras estruturantes importantes e que ainda precisam ser feitas na cidade. O aumento de receita é super bem-vindo no município, a gente fica muito feliz por isso, parabenizamos o governo até em função disso, porém, isso precisa entrar ainda em 22 para que a prefeitura possa executar esse recurso dentro da legalidade em 23. A Prefeitura conseguiu, através de decisão judicial em liminar obtida junto à 4ª Vara Civil, se apropriar dos valores adicionados aos quais tem direito no rateio do ICMS, através do cálculo do Índice de Participação dos Municípios. O município aguarda também o comportamento da receita do mês vigente para enviar substitutivo ou emenda ao projeto da LOA 2023 com responsabilidade. Esse foi o início aí da resposta, da Prefeitura para a gente sobre a reportagem. Porque ela continua. O governo municipal irá notificar o Ministério Público, e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pois há indícios de que houve omissão do governo anterior, como sempre, jogam para o governo anterior, que ficou inerte diante da forte queda do índice de participação dos municípios nos últimos anos. Só que, gente, a diferença da alíquota saiu só nesse ano. Esses 350 milhões são referentes à participação e o aumento de arrecadação deste ano. Tem nada a ver com gestão anterior aqui, mas seguimos nessa resposta aqui. Vamos esperar se realmente a Prefeitura vai apresentar um aditivo aí ao projeto da LOA 2023, discriminando onde vão ser gastos esses 350 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. É muito milhão, 350 milhões de reais. Vamos dar continuidade aqui? Porque moradores do Carangola, em Petrópolis, denunciam a situação precária da região. Entre os problemas estão a falta de coleta de lixo, deficiência na iluminação pública, falta de sinalização viária e a existência de muitos buracos. A região do Carangola, localizada no 1º distrito de Petrópolis, é considerada uma das mais populosas do município, com cerca de 10 mil moradores. A corretora de imóveis, Maria Ângela Lins, tem uma casa na localidade há 50 anos. E garante que os buracos na estrada, que é o principal acesso à região, já existem há anos. Esses buracos devem ter mais de 2 anos. A prefeitura, no começo do ano, veio para consertar. A gente já ficou toda feliz, mas não consertaram. E cada vez que tem chuvas, o buraco aumenta mais. Nessa via aqui do Amoedo, são 2 buracos. É o nosso dinheiro que está ali, está aqui abandonado. É o dinheiro dos nossos impostos. E o Carangola está muito abandonado. Há muitos anos. No início deste ano, um dos moradores da localidade passava pela estrada de carro à noite e precisou desviar de um ônibus que estava vindo em sua direção. Com isso, acabou caindo em um buraco de mais de 1,5 metro. As faixas que foram colocadas pela prefeitura estão danificadas e os materiais adquiridos para realizar a obra abandonado. Eu acho que eu não sou política, não tenho nenhuma intenção, mas um prefeito devia ser tipo uma dona de casa. Vai andando pela casa, olha, aqui está suja, aqui precisa de lavar roupa, disso, daquilo. O prefeito tem que circular pelos bairros, não só Carangola, como os outros, e ver o que está de errado. Falta de iluminação, problemas com a coleta de lixo e a pavimentação da rua ainda em terra batida. Na estrada Luiz Gomes da Silva, obstáculos como estes, infelizmente, já se tornaram comuns para os moradores. Quando eles vêm aqui, eles limpam 1 ou 2 vezes por ano, não mais que isso, o pessoal vem e joga. Por quê? Pela impunidade. Aqui precisa ser asfaltada essa rua, botar iluminação pública e câmeras de vigilância. Porque eu mesma peguei um caminhão, já denunciei, na sexta-feira.
entendeu? Jogando lixo. Isso aqui estraga a natureza, as pessoas passam, muita gente passa por aqui, não parece, mas aqui é uma ligação para Correias, que extravasaria muito tráfego da entrada do Carangola. Na rua Nelson Silva, os moradores precisam se arriscar no meio da rua, porque as calçadas foram tomadas pela vegetação. Sabe, tem muitas vezes na estrada Nelson Silva, que tem pessoas com mais posse, que os próprios moradores é que tapam os buracos, fazem obra. Mas não é justo, porque nós pagamos impostos. Todos vocês, de todos os bairros, reclamem, tirem foto, postem nas redes sociais, se organizem como uma associação de moradores, seja do Carangola, Correias, Nogueira, Castelânia, Quitandinho, o que seja, e reclamem e cobrem seus direitos. A Prefeitura informou que a Secretaria de Obras está recuperando a rede de águas pluviais do trecho da Estrada do Carangola nas imediações do condomínio residencial Quinta do Amoedo e vai retomar os trabalhos na via. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública vai enviar uma equipe do Departamento de Iluminação Pública à Estrada Luiz Gomes da Silva para avaliar a situação. Que bom, né? Tomara. E a nota da Prefeitura continua. A Condep, que atua regularmente no Carangola, vai enviar uma equipe à estrada e à rua Nelson Silva para efetuar capina e outros serviços e também vai cobrar da empresa contratada pela coleta domiciliar a intensificação das atividades nessas ruas. Que bom. Tomara que resolva a situação de todos os moradores lá que vêm reclamando sobre a situação no bairro. E digo mais, morador, se você tem um problema, entre em contato com a gente, você já sabe o nosso e-mail, nosso WhatsApp, manda sua denúncia. Na última quarta-feira foi realizado na 4ª Vara Civil em Petrópolis uma audiência pública para debater as ações emergenciais para a cidade, após as tragédias de fevereiro e março. Na última quarta-feira, a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou uma audiência pública para debater o andamento das obras de recuperação das áreas atingidas pelas fortes chuvas de fevereiro e março deste ano e as 26 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após as catástrofes que atingiram a cidade, assim como as ações emergenciais realizadas até o momento pelos governos municipal e estadual. Está pronta a minha decisão do governo. É só adequar agora a ata, temos um trabalho longo. Amanhã, até o final do dia, todos receberão cópia da ata. Durante a audiência convocada pelo juiz Jorge Luiz Martins, foram apresentadas as ações e os problemas que a cidade ainda enfrenta após 8 meses do ocorrido. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, o presidente da Câmara Municipal, Ingo Rames, e o vereador Yuri Moura participaram da audiência, assim como representantes do governo do estado e de áreas atingidas pelas chuvas. O juiz da 4ª Vara Civil criticou a falta de ações da Condep na limpeza e na desobstrução dos bueiros da cidade. A preocupação ela é enorme, porque essa é a porta de entrada para uma preservação daquele modelo que está delicado. A partir daquelas intervenções, quantas foram feitas? Nenhuma mais. Nenhuma. Nós temos precipitações acontecendo, temos bueiros transportando, aliás, não transborda, o bueiro não transborda, o bueiro não dá passagem. De acordo com o presidente da Condep, Sedenir Vieira, a companhia realizou mais de 2.000 desobstruções. Ele afirmou ainda que dentro de 120 dias, as equipes da companhia vão realizar a desobstrução dos equipamentos que ainda não foram limpos. Mas se a gente conseguir limpar em torno de 100 a 120 bueiros por dia, acho que com esses 2 caminhões e mais todo o apoio do pessoal, eu acho que a gente consegue atender em torno de 120 dias. Cristiane Gross, moradora do Morro da Oficina, foi uma das vítimas da tragédia. Ela foi ouvida durante a audiência. No dia 15 de fevereiro, a petropolitana perdeu 9 familiares, entre eles o neto de 5 anos e a filha de 19. Para ela, o sentimento ainda é de agonia. O que eu vi ali dentro foram planos e planos e planos. A Condep vai fazer isso, a prefeitura tem tal projeto, o Estado vai entrar com isso. 8 meses. 8 meses, não foi feito nada. Meu Deus, foram 243 mortos.
São planos, gente, vamos botar isso em prática. Tá errado, tem que sair do papel. Eu participei hoje como uma moradora da Frei Leão que perdeu 9 pessoas, um neto, uma filha, 4 sobrinhos, minha sogra, uma cunhada. E eu perdi, meus vizinhos, foram 93 mortos. Eu não vim aqui por estar representando, não, eu vim aqui porque eu amava, eu não tinha amigos, eu tinha uma família. E eu morei 31 anos ali atrás, não é justo eu deixar aquilo lá abandonado. Eu não quero, eu quero mudança, eu quero ver alguma coisa tem que ser feita. A tradicional caminhada do Outubro Rosa volta a acontecer este ano após 2 anos de intervalo por conta da pandemia. Hoje a expectativa é que as ruas de Petrópolis fiquem lotadas. A caminhada do Outubro Rosa vai ser realizada no sábado, dia 22 de outubro, com concentração na Catedral São Pedro de Alcântara às 2 horas da tarde. Este é o 12º ano da campanha e vai ser a 10ª edição da caminhada, que tem como tema Histórias que Inspiram. Durante o mês de outubro, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos vem contando as histórias de superação de vitoriosas. Pessoas que venceram o câncer e mudaram não apenas a sua realidade, como também das pessoas à sua volta. Vai ser nossa 12ª caminhada do Outubro Rosa. Ficamos 2 anos parados por conta da pandemia, né? Então a expectativa esse ano é de realmente lotar as ruas de Petrópolis, né? Colorir a cidade de rosa, para levar as histórias das nossas vitoriosas, né? Essas histórias que nos inspiram a lutar, né? A buscar o tratamento do câncer, né? Buscar a detecção precoce, conscientizar a população para que realmente se toque, né, perceba e lute por essa causa também, porque realmente é possível vencer a doença. Petrópolis é a única cidade do estado do Rio de Janeiro que mantém a tradição de realizar a caminhada do Outubro Rosa, tendo sido suspensa somente nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. No dia da caminhada, os interessados podem adquirir uma camisa do Outubro Rosa em troca de 1 quilo de alimento não perecível. A arrecadação vai ser utilizada na APPO e na montagem das cestas básicas de novembro e dezembro, distribuídas para as famílias assistidas pela associação. A Casa de Apoio acolhe mensalmente 30 pessoas e seus acompanhantes que vêm de outras cidades da região para fazer tratamento de câncer em Petrópolis. É uma instituição sem fins lucrativos de assistência social, cooperação e assistência a pessoas com câncer em diversas frentes. De fato, a caminhada é um movimento de muita visibilidade, né? A gente faz a campanha o mês inteiro, mas a caminhada ela realmente traz chama a atenção da população, do poder público, né, das pessoas que estão pela cidade. Então, assim, a gente poder ter a oportunidade de levar isso para as ruas de novo, né, é bom para a gente poder realmente ganhar essa visibilidade maior, né? A gente fez durante esses 2 anos de pandemia, a gente manteve as nossas atividades online, mas não é a mesma coisa, né? Então, a expectativa é realmente de poder dar visibilidade maior para a campanha. Saindo da Catedral, às 3 horas da tarde começa a caminhada, que segue pela Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Doutor Nelson de Saerpe, passando pela Praça da Liberdade até o Palácio Sérgio Fadel, na Rua Keller, onde o trajeto vai ser finalizado. E a gente fica por aqui, gente. Um bom final de semana para vocês. Segunda-feira, eu e Roberto estaremos aqui ao vivo a partir das 7h30 da manhã com muita informação para você. Tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.